Saudar a todos e a todas, né? Boa tarde. Parabéns aí pela luta, né? Que estão aí firmes, né? Perseverantes, determinados. O Amazonas também veio, mas o Pará está em peso aqui. Escolhendo o Pará. O Pará está forte aqui, né? Mas, primeiro, parabenizar aqui o Lorival, ele e toda a turma lá em Manaus, né? Realmente, muita garra, muita luta. E aí já não é de agora, claro, é uma caminhada de um tempo. Não é fácil também, né? Olhando os estados grandes, do Amazonas, o próprio Pará, e aí você poder mobilizar a categoria, e aí você denunciar a situação que acontece, né? Com tanta gente, as injustiças com prefeitos, né? Com dispensas, com a desvalorização. Então essa luta é fundamental, questão do piso, né? Tratar, portanto, de garantia do trabalho, da dignidade do trabalho. E a gente vê aí a dificuldade, até para derrubar um veto, né, precisa de mobilização, né? E aqui os artifícios que vão acontecendo também para ir postergando, que a gente está percebendo aqui também, né? Até porque o governo opera no sentido de, cada vez mais, dificultar que as várias categorias possam garantir direitos, possam estar realmente definido na Constituição, piso salarial, como a gente está vendo aí a luta também da enfermagem, setores privados e muito fortes dentro do Congresso, que inviabilizam também um piso mais justo, que dificulta a aprovação de projetos dessa natureza. É bom lembrar que o governo não é só dentro aqui do Congresso, que é tradicional isso, agora está muito mais forte, né? Um setor que tenta levar para a área privada serviços públicos, mas agora o próprio governo contribui para isso. Privatização da saúde, quer privatizar a área da educação. Isso significa também precarizar, porque era para vir mais cedo, está tendo um debate agora na Comissão de Desenvolvimento Urbano, faz parte, estava presidindo uma mesa, e o assunto é o saneamento básico. Aí uma lei que foi aprovada, depois de 4 anos aqui, não para melhorar, já tinha uma lei nacional, desde a época do Lula, que não era bem cumprida porque o setor privado queria mais. E conseguiram aprovar aqui a mudança do marco legal de saneamento e favorecendo as privatizações, mas nenhuma garantia de realmente garantir recursos para saneamento nos lugares onde o setor privado não vai, eles só vão onde dá lucro. E, portanto, cidades mais pobres ou bairros que não dão um retorno financeiro, eles não têm interesse. Então você vê essa mobilização de setores que favorece essa privatização e não o interesse público principal, que é a saúde e a vida das pessoas. E nesse momento a gente tem que valorizar os trabalhadores que trabalham na área da saúde, os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate à pandemia. E eu vi lá na plenária que nós tivemos, agora dias atrás, vários deputados falarem, disseram, olha, o trabalho de vocês é importante porque é a prevenção. E todo mundo sabe disso. Mas quando você olha na prática lá, tem prefeitos que não olham dessa forma. Tem setores aí que contratam que não olham dessa forma. Olha apenas como um gasto, uma despesa, e não como saúde, como prevenção e valorização de quem trabalha. Então eu queria primeiro aqui parabenizar realmente vocês, dizer da nossa parte, vamos continuar nessa luta. A nossa bancada também, a bancada do Partido dos Trabalhadores, está unida em relação à defesa da categoria. Ao menos assim foi debatido lá, espero que vá até o final, também. Mas, da minha parte, aqui representando o Estado do Amazonas, como parlamentar, a gente está junto aí nessa luta. Pode contar com a gente, desejar boa sorte e não desistir. Parabéns, Lorival, pela luta, pelo trabalho. Está sozinho aqui, mas representa toda a categoria. Esse aí não para não, Esse aqui, ele vem aqui sozinho, mas lá a mobilização é grande, Ele vai de município em município e, portanto, realmente a categoria está bem representada, isso é fundamental, Não ter medo, estar firme, com coragem e não desistir. Valeu, um abraço. Obrigado.
Deputado, hoje, deputado. Tá por fora, Luiz. Aqui tem assessoria de imprensa para fofocando. Fica aí. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Deputado, verdade, doutor. A senhora dispensa comentário. Deputado, deputado, hoje houve o cancelamento da sessão do Congresso. E antes do cancelamento, teve a questão que deixou a nossa categoria aqui inquieta, todos nós, a questão da retirada da nossa pauta do veto 2438. E agora nós estamos nessa expectativa de aguardarmos aqui uma definição de quando será a nova sessão do Congresso. Vai ser amanhã, vai ser sexta, vai ser segunda. É uma situação que nós temos que sair daqui com essa resposta, porque nós temos poucos dias, tempo bem curtinho, para conseguirmos aí o nosso reajuste salarial, derrubando evidentemente o veto 2438. O senhor analisa sobre essa situação? Não, realmente eu vim saber agora, porque eu estava lá nesse debate do saneamento, e eles informaram sobre essa decisão, e está meio desencontrado. E a última que eu recebi seria para segunda-feira, né? A última informação. Mas é a mesa diretora, é o governo, né, que está aí intervindo. Existe aí uma discussão da LDO, que envolve ainda também o fundo eleitoral, que está no meio dessa história, e parece que não está tendo aí os devidos acordos em relação a isso. E eu vou procurar saber mais agora também, né, que agora eu saí já do evento, mas essa é a última informação. Que estaria postergando para segunda-feira, dia 13. Se vão antecipar, se vai ter sessão sexta-feira, ainda não está decidido. Nós mesmo não sabemos como é que vai ficar a agenda agora até o final desse ano. Está assim, tá tudo aberto. Pode esticar, pode passar do dia 17, pode deixar lá para o finalzinho ainda, né? Até o dia 22, que seria a data final, né? Antes do recesso. Mas hoje está meio indefinido. A nossa ideia é saber como é que vai ficar o calendário, mas eles estão mudando toda hora. Obrigado, deputado. Parabéns, viu, pelo apoio à nossa categoria. Deputado, se tiver alguma notícia, fofoca, pelo amor de Deus, já sei que até fofoca. A Irlândia. Você tá achando que é? Ai, eu tô cansado, ele vai ficar rico, ficar pobre. Deixa ela ouvir mais um pouco. Aí começa a souber, se você souber de alguma notícia, ó, vai bem, né? Alguma fofoca. É o que não fala, Da nossa categoria não tem. Ô, deputado Zé Ricardo já comeu o mesmo prato que eu lá em Manaus, então eu tenho liberdade de chamar, falar pra ele que é fofoca. Com certeza. Ele foi pra comer um trem tão ruim lá que eu falei assim, você não é meu amigo não. Ô trem ruim de comer, viu menino? Logo no café da manhã. Meninos, ó, o negócio tá feio, viu? Saiu aqui um documento da liderança do governo dizendo que é sexta-feira. E aí o deputado sai daqui dizendo que é segunda-feira. Então o negócio é esse, tá rico, tá pobre, tá rico, tá pobre. A ideia de vir para sexta-feira talvez se confirme com essa ideia de ter sido cancelado tudo hoje. Por quê? Porque aí se concentra todo o esforço de quem tem interesse nos outros vetos num dia só para dar volume e dar quórum na sexta-feira. Porque sexta-feira todo mundo sabe que é um dia que não existe movimento aqui na casa. Então pode ser essa estratégia. Cancelou tudo para jogar tudo na sexta-feira para dar espaço político para se negociar a história dos precatórios e se negociar o que fica e o que não fica na derrubada dos vetos. Essa ideia de sexta-feira, ela é fundamental por aquele outra ideia que é a apresentação do relatório da LOA, que é a Lei de Orçamento Anual, que precisa ter aqui o posicionamento da LDO.
É a mesma coisa do relator ter que decidir quanto que ele vai investir no orçamento. Vamos lá, eu tenho hoje 50 bi para investir no orçamento. Então eu vou distribuir 50 bi. Se cair a LDO, se a gente aprova a LDO, esse 50 bi pode não dar. Do jeito que ele está pensando agora, porque tem vetos na LDO que tem impacto financeiro. Que agora ele não tem obrigação desses impactos porque está vetado. Então ele não tem que gastar com nada disso. Um exemplo é o nosso piso, certo? Mas se derrubar os vetos todos que estão lá, que a gente quer que derrube, ou que tem outros para derrubar, outros querendo derrubar outros vetos, significa que esse 50 bi vai aumentar 15, mais 20. O que ele vai fazer? Ele vai apresentar outro relatório? E aonde ele vai arrumar esse dinheiro? Aí aonde ele vai arrumar esse dinheiro é onde o pessoal está colocando, os parlamentares estão estabelecendo aqui a necessidade da PEC dos precatórios. Foi colocado, olha, a PEC dos precatórios vai aumentar não sei quantos bilhões se ela for promulgada. Filma quem está falando. Esse valor vem para quem administrar a divisão desse novo valor, o relator. Como que ele vai fazer o relatório sem a definição da PEC dos precatórios e sem a definição dos vetos? E ele tem que apresentar o relatório segunda ou terça-feira. Compreenderam aí o aperto? Então, eu quero reforçar aqui, aproveitar que a gente está ao vivo, reforçar aqui o que o Luiz Cláudio colocou, Valda, que primeiro, não tem nada perdido. Para todos que estão aí já denegrindo, já jogando, chutando balde, a política é assim mesmo. Nós vivemos num país democrático, onde o processo se dá pelo diálogo, pelo conflito de forças. E o que nós estamos vendo aqui é exatamente isso. Isso era previsível. Tanto é que nós convocamos para essa semana e para a semana que vem. Então não tem nada fora do script aqui, não. Agora, é óbvio que a gente joga as nossas expectativas em algo que já estava pronto, definido. Mas o que está acontecendo não é porque os parlamentares estão contra a derrubada do veto 44, item 8. O que está acontecendo é que tem algo muito maior do que isso. Por exemplo, dentro do veto 44, existe a questão do fundo partidário para as eleições do ano que vem, do fundo eleitoral. Então, isso está aí dentro do processo de disputa de espaço. Porque se o governo não promulga a PEC dos precatórios, nem não tem o auxílio emergencial. Então prejudica, vamos colocar aqui dos pingos nos is, prejudica a campanha de Bolsonaro para a reeleição. Mas quem tem a força de derrubar os vetos do fundo eleitoral para ajudar os partidos ano que vem, inclusive a oposição, é o Bolsonaro, que é o governo nesse momento. Então a quebra de braço está, entre outros assuntos, nisso. Vocês não aprovam a PEC dos precatórios e eu estou vetando o aumento na verba do fundo eleitoral para o ano que vem. Olha aí, se a gente está no meio dessa confusão, o povo está olhando para a gente. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar vocês aqui existe aquilo que o deputado, todos que passaram por aqui que colocaram, é que existe um sentimento de que muitos, ou a maioria absoluta, é a favor da derrubada do veto 44, item 8. Mas é importante a categoria compreender que o veto 44 tem 321 itens. O nosso é o de número 8, é só um item. Então o que está pegando não é exatamente o nosso. Nós estamos trabalhando e aquilo que o deputado passou aqui falando, João Canso falando, quem assistiu a live do Alexandre Padilha falando, é bem pertinente. Colega, fecha a porta aí, por favor, que a turma está fazendo uma reunião aí de fora que está atrapalhando aqui dentro.
é muito pertinente. Se nós não temos a votação hoje, a gente ganhou mais 2 dias, mais 3 dias para pressionar os líderes. Porque se existir alguma dúvida, agora a gente tem que cair para cima. Cacá Leão, Wellington Roberto e todos aqueles que ainda não tinham se posicionado a nosso favor. Compreenderam, gente? Então vamos ver por esse lado também. Eu estou aqui, Valda, em alguns grupos, o povo querendo achar culpado. Luiz Cláudio, estou falando que você é o culpado por ter cancelado a sessão aí. Eu falei assim, poxa, se o Luiz Cláudio tivesse o poder todo, ô Luiz Cláudio, você larga de ser manhoso, viu, cara? Você com esse poder todo. Agora, para entrar aqui dentro da Câmara, a gente tem que correr atrás de QR Code para você. Você consegue cancelar uma sessão de Congresso? Não faz sentido isso, sério. Então eu vou colocar aqui para o pessoal que está nos assistindo, para vocês que estão aqui, esse momento não é momento de achar culpados, principalmente se dentro da nossa categoria. Todos aqui estão se dedicando, se sacrificando, se empenhando, se esforçando para conseguir o mesmo objetivo. É muita infantilidade, é muita ignorância achar que tem alguém aqui contra e pedindo para atrapalhar alguma coisa. Primeiro, que a gente nem esse poder não tem. Segundo, que o que nós queremos é a mesma coisa. Então, dentro do que a gente está compreendendo do processo político, nós estamos nos posicionando de forma correta, nos colocando de forma visível. E eu quero chamar a atenção do pessoal que está em casa, só para dar essa notícia. Tínhamos, Valda, uma previsão que ia estar cheio de gente aqui essa semana. E só foi a gente que veio. Significa o quê, viu, gente? Significa que quem tem perna para chegar até o final são poucos. E essas pernas nossas, para quem duvida, semana que vem vai ter mais gente que essa semana aqui, viu, gente? O doutor Elane e Valda, todos aqui da mesa e todos os companheiros e companheiras, acabei de ligar aqui para o Rodrigo Pacheco, pedir para retomar a sessão do Congresso. Vai se retomar a sessão do Congresso, porque eu mandei cancelar, agora está mandando voltar. Vai ter sessão do Congresso. Primeiro, sei que todos nós estamos todos indignados, porque não dá para ficar triste no processo de indignação, mas também não podemos perder a fé e a esperança. Durante toda a manhã, toda a parte da tarde de hoje, a gente está no processo de negociação permanente para garantir que o Congresso aconteça e que a gente possa ter os vetos que são de interesse da classe trabalhadora na pauta e também de derrubada desses vetos. Não é só botar o veto, é garantir que tenha voto suficiente para derrubar. Felizmente a gente da oposição, no campo da esquerda, dos trabalhadores, não temos aqui os 513, 257 deputados para poder garantir maioria. Então tem que conversar muito. Tem que ter um processo de articulação. E nós estamos vivendo no país um processo de muita instabilidade política na relação entre os poderes. E não tem sido diferente nos últimos meses entre o Senado e a Câmara. Então não é um problema só do veto 44 ou dos outros vetos que a gente está discutindo, mas sim também na relação política entre as casas. Se agravou-se um pouco quando o Senado, na minha opinião, acertadamente, aprova o projeto de lei 2564, no piso nacional da enfermagem, e manda para cá. E aqui a gente está nesse debate, com a Câmara ficando na nossa responsabilidade, os prefeitos em cima o tempo todo, e essa dificuldade. E a gente tendo que dar resposta. Inclusive nós temos cobrado que deveríamos ter já colocado na pauta e nos analisar e aprovar. Isso é uma questão de justiça. Recursos, nós vamos atrás, a União tem que aumentar o repasse e tudo mais. Agora é uma questão de justiça, como o
os companheiros e companheiras da enfermagem. O outro se agrava com a PEC dos precatórios, quando o Senado altera a proposta e manda de volta para a Câmara. E aqui agora não está tendo consenso porque o presidente e outros setores querem aprovar apenas o que é de consenso entre a Câmara e o Senado e deixar as alterações que tiveram lá fora. Sem as alterações do Senado, não tem nem o que a gente discutir sobre a PEC dos precatórios. Mas vamos ser contrários, porque é um calote os precatórios dos professores e professoras. Então, agravado com tudo isso, para realizar um congresso que com pouca coisa em um congresso, a gente corre o risco de derrubar a sessão, corre o risco de não ter quórum, corre o risco de ter um veto derrubado ou não, se não tiver muito alinhado politicamente. E aí onde a gente entra nessa celeuma toda aí das questões políticas das duas casas. Estamos trabalhando e vamos trabalhar durante todo o dia de amanhã, na quinta, na sexta, para que na segunda-feira a gente possa ter o mínimo de consenso possível, com condições de colocar os vetos na pauta, de votar e derrubar. É uma questão de justiça, o veto 44, que impede o reajuste salarial dos agentes comunitários de saúde e da endemia. Está previsto no orçamento, a gente trabalhou em cima disso para garantir. É uma falta de compreensão muito grande, é de uma injustiça muito grande com vocês. Durante toda a pandemia, vocês estavam de porta em porta, na chuva, no sol, conversando, orientando. Vocês são os primeiros. Vocês são os primeiros a chegar e o último a sair das residências das famílias brasileiras. Quando morre alguém, vocês são os primeiros a chegar e o último a sair. Não tem problema de saúde, doença. Vocês não são só um agente comunitário de saúde, um agente de endemia, vocês viram psicólogos, viram juízes. Tem crise familiar, muitas vezes o casal está se separando, é para o agente de saúde comunitário que corre lá para pedir um conselho. Vocês vivem na comunidade. É uma ação totalmente diferente. É algo humanizado, que tem uma relação direta com as famílias. Então essa casa tem que fazer essa justiça com todos vocês. Nós estamos empenhados, né, nessa luta. A primeira batalha agora é a derrubada do veto. Depois nós temos outra batalha, que é a PEC 22. Ela está pronta, gente. Não tem nada, está pronta, redonda. Só falta uma coisa, uma decisão política que está na pauta e a gente poder aprová-la. A 14 a gente tem que avançar. Aqui ainda na CCJ tem que avançar nas comissões nesse debate. Ela não pode ficar parada. O projeto do duplo vínculo, que eu fui relator na Comissão do Trabalho, articulamos o deputado Alencar na CCJ, aprovamos, fizemos nossa parte na Câmara. Agora está no Senado. O Senado não pode deixar parado, tem que avançar, tem que seguir. Porque ela é meritória. É uma coisa simples. Vocês são profissionais da saúde. Como é que pode haver um questionamento sobre isso? Vocês são profissionais da saúde, são trabalhadores em saúde. Vocês têm direito ao duplo vínculo. Mas tem muitos estados, ou alguns estados e municípios, que ficam indo contra a esse direito. Por isso que a gente fez questão de colocar na lei para não ter dúvida, não parar dúvida sobre um mal intencionado num canto ou no outro. Que é uma falta de reconhecimento, porque não era para estar aí em discussão. Então é importante também dar essa pressão no Senado, para que a gente também avance esse projeto no Senado. Por mais colocar para vocês, nós estamos aqui, toda a nossa bancada, 24 horas por cima. A derrubada do veto 44 é uma questão de honra, é uma questão de reconhecimento, e nós não vamos, de maneira alguma, como diz o nosso estado, Pernambuco, está aqui o Jorge e nossos companheiros, a gente não vai arregar um só segundo. Nós vamos continuar ali na linha de frente, na batalha, até... Exatamente. Até derrubar o veto 44. Então, conte conosco, conte no nosso apoio. Mobilização total. Não é porque ficou para segunda que a gente vai parar a nossa mobilização. Ai, segunda não.
Tá de sexta para segunda, mas eu acho que para segunda já. Fico lá de meu deputado, bem com chave. Agora, lá. independente, nós precisamos resolver esse ano ainda. Nosso recesso, o final está previsto ali para o dia 17. A massa lá, esse Terá deputado lá. congresso no dia 17, a previsão. E aqui você não pode arrumar muitas coisas, né? Porque geralmente muda rapidamente, nós estávamos tudo preparado para hoje. Mas tudo muda. Então, mas o que está previsto é a conclusão do ano legislativo no dia 17 do Congresso, aprovando o orçamento. Tá? Nós estamos tudo alinhado para a questão dos vetos. Claro que se tudo evoluir bem no dia de amanhã, é possível que sexta-feira esteja tudo redondo e a gente faça. Mas se não, aí é na segunda-feira. É um prazo mais ou menos que eu estou trabalhando nessa possibilidade que a gente vai conseguir chegar. Mas nós queríamos mesmo que fosse hoje. Mas infelizmente, enquanto a classe trabalhadora não votar em trabalhador, nós vamos estar nessa situação. Essa é a única. Olha, então você tem que ser candidata. Não seja candidata a deputado federal. É ótimo, aqui tem que falar muito, tem que falar a verdade. Porque, gente, na hora que a gente não tiver a certeza de quem é que nos representa, a gente tem que entrar na política. Tem que se colocar. Eu fui vice-presidente da CUT, fui presidente da CUT durante 2 mandatos. Foi exatamente naquela jornada de retirada de direitos em 2016 e 2017 que a Central Sindical em Pernambuco e os movimentos populares decidiram que eu tenho um representante que ia lançar um candidato. Se a gente contar a quantidade de trabalhadores que a gente tem, se a gente colocar, a gente teria 300 aqui facilmente. Por que a gente tem a maioria de representantes do poder econômico, das empresas? Porque a gente, infelizmente, a classe trabalhadora muitas vezes vota no patrão em vez de votar no trabalhador. Então a gente precisa ter mais agentes comunitários de saúde, a deveria aqui, como deputados e deputadas. Nós precisamos ter mais vereadores e vereadoras. Por que no nosso município a gente não consegue eleger? É porque às vezes a gente fica no favor que a pessoa nos fez, ou porque é aquela vantagem que nos ofereceram. Ou a gente passa a acreditar na política como um espaço nosso, ou a gente vai chegar toda vez e vai se deparar com essa situação. Eu não estou aqui dando lição moral ou puxando a orelha de ninguém, não. Estou constatando um fato, a realidade. É o que é real. Por que na Câmara de Vereadores a gente tem tão poucos representantes dos trabalhadores? Olha, em Pernambuco nós somos 1,5 milhão de agricultores familiares. 1,5 milhão. Só de agricultores familiares que votam nas eleições. Eu sou o primeiro agricultor familiar a ser eleito pelo Estado de Pernambuco. E tive 72 mil votos. Dava para a gente ter elegido quantos? 15. Quantos professores a gente não tem? Quantos trabalhadores na saúde? Desde o primeiro dia de mandato aqui, eu sonho e tento trabalhar na possibilidade da gente ter um piso nacional da saúde. A gente fica brigando o piso nacional dos agentes comunitários de saúde e epidemia, o piso nacional da enfermagem, agora dos odontólogos, enfim. Uma briga de cada categoria. Só a gente traz da área da saúde. Mas a gente precisa ainda evoluir politicamente, dentro das nossas organizações, dentro do campo sindical, do campo popular de esquerda, esse processo. Agora é a vida. E a gente vai evoluindo em cada canto. Por isso que a gente não pode desistir. A gente tem que disputar o Conselho Tutelar, a gente tem que disputar a eleição de vereadores e vereadoras, tem que disputar para prefeito. Eu fui candidato a prefeito na cidade de Tabira, minha cidade, em 2008. Eu tive 500 votos. Quando eu fui candidato a deputado federal, eu tirava um onda agora. Mas teve 500 votos para prefeito, para deputado ele vai ter quanto? Eu disse 500. Em cada município, que são 184, e essa é a minha meta. E foi exatamente com 200 no canto, 300 no outro, 100 no outro, 500 no outro, que a gente se elegeu deputado federal. Então a gente não pode desistir da política.
Desistir da política é desistir do Estado Democrático de Direito. É desistir da democracia. Aí vira ditadura ou vira um processo de monopólio na mão de segmentos familiares que acaba reproduzindo por tempos e tempos. Então, força, gente. Também o Pernambuco está de parabéns. Porque ser político, qualquer um pode. Agora, ser político com consciência são poucos. E aqui nós estamos diante de 2 deputados. Eu já falei da nossa deputada e vou continuar falando. Mas tive o prazer de ouvir mais um deputado que realmente é de consciência e faz aquilo que é o nosso trabalho no dia a dia. É a coisa mais certa do mundo. Eu recebo para fazer isso, mas eu divido com vocês. E eu divido a minha experiência e tudo aquilo que eu tenho de melhor. Essa é a diferença. Então, eu quero muito agradecer ao deputado pelas suas falas. E não vou me alongar mais, porque a nossa deputada já tem um tempo aqui aguardando e ela tem um outro compromisso. Mas eu não vou impedir a companheira de dar os seus bem-vindas. Para o Jonathan apresentar. Deputado, aqui o FENARAS e a FENAS, a gente tem uma forma de trabalhar diferente dos demais. Por quê? Porque nós compreendemos que nós só estamos aqui pelo coletivo. Então ninguém é melhor do que ninguém. Então todos nós aqui somos presidentes. E cada deputado que chega, a gente chama aquele do seu estado para vir e dizer quem é ele, porque eu não o conheço. Quem fala do senhor para mim é Luiz Cláudio, é o pessoal do Pernambuco. Então, para essa deputada, eu conheço o que eu vivo dela. O que eu vivo dela tem sido essas últimas semanas desse ano, aqui dentro do gabinete dela, onde lá nós somos tratados como vereadores, vereadoras, prefeitos e prefeitas com direito a café e pão de queijo. Eu só tenho sala de reunião. Lá dentro, ela nos apoia, ela apoia essa categoria. E nós falamos isso porque a gente entra, inclusive nós temos deputado, eu digo logo do meu estado também, eu coloco nem para os outros, não, eu coloco para mim, que nós temos deputados que abrem a porta, conversa, a gente senta até terminar de conversar, acabou, vai embora. Ela tem esse diferencial. Nós entramos, conversamos com ela ou sem ela, com direito à reunião, dentro da sala dela, na mesa dela, com direito a café, a queijo. E ainda tem um que fala assim, ó, se vocês precisarem de alguma coisa, nós estamos aqui à disposição. Acolhimento, que é o que o nosso povo mais necessita. É o respeito, o carinho, a atenção, o zelo. O ser humano, sabe, pegado, abraçar e dizer, eu estou aqui acolhida, Senhor. Então eu quero agradecer a vocês, deputado. Também se sentir acolhida, boa. Não, mas é o Jonathan que vai falar. Agora não sobrou nada para falar. Está para sentar de joelhos. Muito bom quando isso acontece aí, sobra pouco. Essa aqui, ela já ultrapassou o limite de ser deputada, ela já está no campo de amiga, porque ela conheceu nossa realidade e quando ela deparou com a nossa dificuldade, que é precarização, a situação das condições de trabalho, ela correu o nosso estado, ela visitou mais de 79 cidades e ela parou todas as reuniões antes de conversar com o vereador, prefeito, ela conversou com um agente comunitário de saúde, a gente Então eu tenho muito orgulho de falar da deputada Rose Modesto, porque ela já quase está vestindo o coletivo dessa amarela. Tem prefeito e vereador que já liga para o agente, quando vocês vão falar com a Rose, aí vão falar com a Rose Modesto, sim. Então, sim, é um prazer trazer esse deputado e vamos ouvi-la nesse momento. Ei, só uma observação, ela já vestiu esse coletinho, viu? Quando eu crescer, eu quero ser igual ela. Já falei um dia. Eu crescer, também quero ser igual ela. Bom, boa tarde, gente. Boa tarde. Quero aqui cumprimentar meu colega, Carlos.
É uma alegria poder estar aqui dividindo essa mesa contigo. E é muito importante a nossa unidade, Carlos, nosso posicionamento. Graças a Deus nós temos muitos colegas aqui que reconhecem a importância do trabalhador, do servidor público, principalmente aqueles que estão na área que é a prioridade de todo mundo. Se você fizer uma pesquisa de norte a sul, de leste a oeste, conversando com pessoas mais simples, mais humildes, classe média alta, ou até os ricos, todos vão dizer qual é a prioridade da tua vida. Eles vão dizer, na sua grande maioria, que é a saúde. E o Brasil é um país que, ao longo da sua história de mais de 500 anos, ainda não aprendeu a investir em prevenção. A prevenção ela é eficaz, ela é mais barata e ela salva vidas quando o assunto é saúde, não é isso, doutor Elane? E quem é que faz prevenção na saúde? Começa com quem, gente? Saúde, a gente anemia. Então você vê que no nosso país a gente erra. E tinha alguém aqui, como que é teu nome? Mira. Claudemira. A Claudemira, mais conhecida como Mira. Irmã Mira. A irmã Mira estava aqui falando um pouco sobre essa questão de você saber pedir ou como pedir o conhecimento. Né? Ou a gente exerce aquilo, né, que nós aprendemos, que nós temos de conhecimento, ou nós vamos errar, vamos continuar errando. Está mais do que claro de que se o Brasil aprender a valorizar os seus servidores, a investir na prevenção, seja na saúde, na educação, na segurança pública, a gente vai viver melhor, nós vamos gastar menos, né? E acima de tudo, o maior resultado que todo mundo aqui quer, porque aqui, gente, muitos de vocês poderiam estar em outras atividades, mas entenderam e encaram essa atividade como uma missão que Deus deu para cada um de nós. Vocês pensam que é fácil ser político no Brasil? Não. Ser político no Brasil, infelizmente, virou sinônimo de ladrão, de corrupção, de enriquecimento, e isso pode ser realidade de alguns, mas não é a realidade nem da maioria, pode ter certeza que não é. Eu sou filha de uma diarista, filha de um servente de pedreiro, que tive acesso à educação, que me preparei, que me formei, me tornei professora, e a partir daquele momento eu entendi que aquilo que aconteceu comigo, a oportunidade que eu tive, era minha obrigação como professora, depois como vereadora em Campo Grande, depois como vice-governadora do meu estado que fui, e hoje como deputada federal, a minha obrigação é lutar para que todos sejam representados dentro dessa casa, mas principalmente aqueles que mais necessitam, aqueles que mais precisam, e acima de tudo, aqueles que, se tiverem bem, vai cuidar melhor da população. Essa é a diferença. Eu queria aqui reafirmar o meu compromisso, não só pela derrubada do veto, mas como deputado Carlos. A nossa mobilização foi uma surpresa para todos nós. Né? Eu estou na mesa diretora, nós não sabemos exatamente ainda o que houve, mas já estamos conversando, inclusive, com parte da mesa. Já passei uma mensagem, não consegui falar com o presidente da Câmara, passei uma mensagem ao Arthur Lira para ver se a gente consegue ainda pautar para sexta-feira, né, essa sessão do Congresso, essa articulação junto com o Senado. E no máximo, se não der na sexta, caso a gente, né, na segunda-feira, está mobilizados e prontos para a gente poder derrubar esse veto. Não posso encerrar a minha fala, doutora Elane, de dar aqui um testemunho. Vocês falaram aqui de mim e eu nem mereço tudo isso, porque de fato é a nossa obrigação receber bem, principalmente, gente, hoje aqui talvez, alguns, quem está vindo pela primeira vez? Levanta a mão. Aqui, mas aqui tem um grupo, né, que está aqui quase que toda semana. E aqui eu quero falar em nome aqui da Valda, e quero falar em nome da doutora Elane. Eu quero dar um testemunho de vocês. A luta dessas mulheres, e com tantos outros colegas, está ali o Luiz Cláudio que está ali, a luta dessas pessoas aqui, gente, diariamente. É difícil uma semana que eles não estão aqui. E esses últimos meses têm sido exaustivos. Em alguns momentos até humilhante. E eles estão aqui firmes, lutando, sabe, ficando aqui 8, 10, 12, 14 horas dentro da Câmara Federal, né, defendendo vocês, lutando por vocês, buscando diálogo. E eu queria dar esse testemunho aqui para dizer que eu sou professora e sou sindicalista também. Né? E como é bom você poder contar com alguém ou com alguns que tem coragem de pegar às vezes 12 horas, 15 horas dentro de um ônibus, outros vêm de avião, outros vêm de carro, para vir aqui representar milhares e milhares no Brasil inteiro. E como disse aqui o Carlos, muita gente lá sentada agora
né? Alguns nos confortam dizendo assim, o que aquele bando de porco foi fazer lá? Mal sabem eles a importância que tem essa mobilização de vocês, a unidade de vocês e até o barulho que vocês fazem aqui dentro de uma legalidade, sabe? Dentro do direito que vocês têm de poder dar essa forcinha no sentido de realmente mexer com o coração de quem ainda tem um coração meio peludo por aí, para abrir esse coração e reconhecer que depois de uma pandemia não é mais discurso, não é mais, sabe, florzinha, que é uma delícia receber flores, homenagens, né, música na frente dos hospitais, né, dos centros de saúde, atendimento, tudo isso é maravilhoso, mas a melhor homenagem que nós podemos fazer a vocês é lutando por justiça, é lutando por melhores salários, sabe, é lutando por uma aposentadoria especial, é o momento, esse é o momento, tá? Então, isso vai acontecer, valorização. E vou dizer, você sabe por que muita coisa já avançou? Porque teve aqui Valdas, lá para trás que abriu estrada, e hoje vocês estão aqui, doutora Ilana, abrindo estrada para outros que daqui a uns anos estarão aqui. Porque se tivesse ficado em casa com os braços cruzados, entendeu? Deus é o Deus que pode todas as coisas, mas Ele usa pessoas e está usando vocês, hoje em dia é diferente. Quero reafirmar meu compromisso, nós estamos juntos, não é fácil a luta, não é fácil, pode ter certeza, mas nunca foi fácil também, as coisas importantes são sempre difíceis, mas com unidade, com sabedoria, com fé, com motivação, eu tenho certeza que a gente vai alcançar nosso objetivo. Aos meus amigos conterrâneos, a minha gratidão pela prestação de serviço de vocês. Ao Jonathan que está aqui, ao Marco que está aqui à minha direita, ao Anderson que está aqui, e ao nosso querido João, representando, né, todos os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate a endemias do Mato Grosso do Sul. Primeiro como usuária do sistema, depois como professora, entendendo a importância que tem quando vocês chegam dentro das nossas casas e batem aquele papo. Como é que tá aí, dona Rose? E vai, e a notinha, e vai, e fala, e aconselha. E lógico, como deputada federal, a minha gratidão a todo o trabalho que vocês têm prestado no nosso estado. E eu só posso contribuir de uma forma, é votando, é lutando e, obviamente, mandando fazer cafezinho e pão de queijo. Vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma foto. Então, assim, eu estou aqui apelando para vocês. Eu estou propondo que a gente faça uma vaquinha entre eles, para definir quem vai ficar e quem vai ajudar. Cada estado deixa. Vocês entenderam? Exatamente. Cada estado deixa assim. É isso aí. Mudou. Cada estado aqui, o pessoal que vai embora ajudar com um pouco de recurso quem vai ficar. É isso. Para ver o que fica de hospedagem, de alimentação para a semana que vem. É uma boa ideia, Valda. É, gente, porque nós precisamos de todos os estados. Todos os estados. Mas todos os estados não pode. E aí ficou Amazonas e o Pará, que eu não tinha citado. Pará, deixar nosso povo aqui, pelo menos 2 pessoas ou 3, e colocar o pessoal do Ceará também para ficar. Opa, deputado Molon é líder, gente, isso é importantíssimo. Senta aí, pessoal, se ajeita de novo aí. Ajeita com se ajeita aí nas cadeiras, se ajeita nas cadeiras aí. Olha o Rio de Janeiro aí, gente. Senta aqui, ó. Tudo bem? Tudo jóia? Um abraço para vocês. Tudo bem? Pessoal, eu estou no meio de uma correria louca aí, correndo de um lado para o outro, que essa casa aqui a gente não para. Ainda mais quem é líder da oposição a esse desgoverno Bolsonaro que tem que acabar para o Brasil ficar livre de uma vez por todas. Então, nessa correria entre uma coisa e outra, eu fiz questão de dar uma passada aqui para dar um abraço em vocês e dizer que hoje, na reunião de líderes da casa, para tratar dos vetos, a oposição levou à base do governo o nosso pleito de derrubar o veto 44. Falamos, nós da oposição queremos derrubar o veto 44. Não há acordo sobre isso, a base do governo resiste, mas nós estamos pressionando
e vamos lutar no plenário. Assim que for marcada a nova sessão, nós não sabemos quando é, mas estamos aguardando e ela terá que ser marcada dessa semana para a próxima, porque só tem mais uma semana de trabalho aqui no Congresso até o dia 22, praticamente. Dia 22 é o último dia útil do Congresso, dia 23 já é recesso. Então nós temos de hoje, dia 7, ao dia 22 tem 15 dias de funcionamento aí o Congresso. Então vai ter que ter essa sessão e nós vamos brigar para derrubar esse veto na sessão. A oposição está colocando isso como uma de suas prioridades, derrubar o veto 44, em respeito aos agentes comunitários da luta. Sobre a data em si, que eu sei que é uma preocupação de vocês, nós não temos certeza ainda, porque depende da marcação pela presidência do Congresso, que é do senador Rodrigo Pacheco ou do seu vice-presidente, deputado Marcelo Ramos. Mas acontecerá nos próximos 15 dias, porque não há como ir para recesso sem votar o orçamento. E não há como votar o orçamento sem votar os vetos. Então os vetos terão que ser apreciados em 2 semanas. De forma que eu venho aqui saudar a mobilização de vocês. Contem conosco, contem com o nosso apoio, e nós sabemos que para uma população saudável, que é o que nós queremos para o Brasil, é indispensável valorizar, respeitar, qualificar e apoiar os agentes comunitários de saúde. Então vocês estão no coração da gente, da oposição brasileira, a esse governo, e nós somos a favor do Brasil. Muito obrigado, um grande abraço. Vamos levar, Muito obrigado, deputado. Muito obrigado.